Fala pessoas, beleza? Você está no Bora Mundo e hoje a gente vai fazer mais um vídeo de sociologia. Esse tema vai ter duas partes porque é um tema que, por mais que ele seja resumido, é um tema longo. A gente vai falar sobre darwinismo social, certo? O que é o darwinismo social? Bom, primeira coisa que você precisa saber, existe um contexto histórico e você precisa entender esse contexto histórico para depois, quando explicar o que é o darwinismo social em si, o porquê que ele é isso, o porquê que é usado a ideia de darwinismo social olhando para a história, você vai falar, agora eu entendi, certo? Então vem comigo que você precisa entender um ponto a ponto, tá? Vamos lá então, darwinismo social. Bom, primeiro de tudo, o darwinismo social é uma forma de se olhar para a sociedade. A ideia de darwinismo social vai ser abordada como uma forma de sociologia, de ciência dentro da sociologia, de uma linha de pensamento, tá? Então, quando a gente fala darwinismo social, nós estamos falando de uma linha de pensamento para analisar a sociedade, certo? Dentro da dinâmica da sociologia, do estudo da sociologia, certo? Então, e lógico, isso vai se espalhar para outras formas. Por exemplo, você pode olhar para a sociedade usando uma psicologia darwinista, por exemplo. É uma linha de pensamento, vocês vão entender melhor, certo? Vamos lá então. A gente vai começar por um período da história para explicar isso, que é o seguinte: são as revoluções burguesas e a expansão da indústria, tá? Lembrando que durante o vídeo eu vou deixar links aqui, que os links é para complementar o conteúdo, tá? O conteúdo já tem bastante detalhe, só que é legal, eu sempre deixo algumas coisas a mais para vocês expandirem, certo? Revolução burguesa. A Revolução burguesa ela acontece no século XVIII. Século XVIII, só lembrando para você, como é que você lê os séculos? Quando eu falo século XVIII, eu estou falando de 1700 a 1800, sempre 100 anos antes. Então se eu falo assim, olha, século XV, eu estou falando de 100 anos antes, então é de 1400 a 1500. Então eu estou falando do século XVIII, essa Revolução Burguesa, a Revolução Inglesa, vai acontecer mais ou menos em 1780 e pouquinhos, tá certo? Então a gente está falando desse período. Existe a Revolução Burguesa e vai existir então começando a expansão industrial. Vai acabar aquele primeiro formato do sistema feudal, do sistema artesanal de se construir as coisas, de se desenvolver o mundo, tá certo? Vamos então entender algumas coisinhas importantes aí, tá? O que a gente está falando? Eu vou falar ponto a ponto, que isso é importante até para você anotar, certo? A gente está falando primeiro do fim da ordem feudal. Acabou a ordem feudal, tá certo? Quer saber mais sobre o feudalismo? Já vou deixar aqui um primeiro link, certo? Esse primeiro link aqui vai aparecer desse lado aqui, ó. Vai explicar para você, são vídeos de história para você entender melhor o sistema feudal. Vai lá depois que acabar o vídeo, vê os vídeos de história, tenho certeza que vai ajudar muito, tá? Então vai acabar a ordem feudal, já acabou na verdade a ordem feudal, tá certo? E vai começar uma nova ordem, que é a ordem capitalista, tá certo? Nesse momento a gente vai começar a olhar para a história do período do século XIX, tá? Então quando que é o século XIX? De 1800 a 1900, tá certo? Nesse momento a ordem feudal já acabou, tá certo? E nesse momento também a ordem capitalista já é a ordem praticamente mundial. É a forma e a maior forma e a mais poderosa, vamos dizer assim, que rege o sistema socioeconômico político. E ela está saindo da Europa, do Ocidente, da Europa, certo? E o que tem nesse capitalismo? O capitalismo ele tem uma estrutura, tá certo? Ele está estruturado em uma ideia, que é uma ideia principal e resumida é o seguinte: ele está se baseando na ideia do lucro e produção ampliada de bens. Então você tinha um processo de produção na história, esse processo ele muda, ele aumenta o sistema do processo. Agora nós temos um processo que está avançando, está amadurecendo, que é um processo industrial. É a produção em larga escala, não é mais aquela produção manual, artesanal, certo? Agora não é um ateliê com 10 sapateiros fazendo sapatos. Agora se começam a criar galpões industriais e agora começa a surgir uma espécie de maquinário, né? Vai surgir primeiro as máquinas a vapor e os outros tipos de maquinário. Então agora o sistema capitalista, ele engrena de uma forma muito forte a questão do lucro, de surgir os altos lucros, tá certo? E a produção
ampliada de bens, certo? Então essa é a estrutura básica, né, do capitalismo que a gente vai ter nesse momento, tá? E como é que funciona o mercado, que é isso que importa. Como é que estava o mercado nesse momento? E aí eu vou colocar ponto a ponto de novo. Olha só como é que o mercado estava funcionando, tá certo? Como é que era a dinâmica do mercado. Primeira questão é que o mercado ele começa a entrar em crise, tá? Ele começa a entrar em crise porque vai acontecer uma superprodução. Você tem um momento onde surgem, pipoca pequenas indústrias, o comércio se expande, só que o comércio ele começa a crescer e a produzir muito mais do que se vende. Então você tem uma superprodução, você tem uma oferta, se oferece muito produto, só que se procura, se procura pouco esses produtos. Então você faz aí 300 xícaras e só tem 100 pessoas para comprar xícara. Então você vai começar a ter uma quebra e uma falência de empresas que, lógico, estão começando naquele pequeno momento, toda uma logística, toda uma administração que ainda não está adequada a lidar com esse sistema. E o sistema capitalista, que a gente vai chamar de liberal naquele momento ali, é um sistema em que não dá conta dele mesmo, ele não consegue resolver os problemas dele mesmo, certo? Então acontece a crise por causa da superprodução, tá certo? E vai acontecer outro ponto que é o início de falência de pequenas indústrias. Lembrando que a maioria eram pequenas indústrias, certo? A gente está falando do começo das superproduções, tá? Outro ponto aí que vai ser um ponto negativo, que é essa questão do excedente. O que é esse excedente, tá certo? Que é o volume maior de oferta na mesma dinâmica de um volume muito curto, muito pequeno de procura. É exatamente a dinâmica que vai causar esse problema da crise, tá? Então isso faz parte do capitalismo e mostra como era frágil essa dinâmica capitalista liberal, aonde existia uma livre ação do comércio, livre ação da indústria, tá? E isso então não foi possível se manter, não teve fôlego, não teve saúde, e essa dinâmica capitalista ela fez então uma grande crise que vai acontecer durante muito tempo até hoje, até os dias de hoje, né? Esse sistema ele não, na prática, ele não se sustenta, ele vai se quebrando. Por exemplo, em aspas aqui, deixa eu dar uma viajada para trás. A crise de 1929, o mundo não se recuperou até hoje dessa crise, né? Então, são crises consecutivas que estão quebrando esse sistema, que são crises do próprio sistema que não se sustenta, certo? Outra coisa importante que a gente tem aí é a queda da taxa de lucro. Porque, logicamente, se você produz muito e começam a surgir muitas empresas, começa a aumentar a dinâmica de uma empresa contra outra, né? O mercado aumenta, só que, como eu disse, aumenta o mercado, aumenta a produção, só que a população não dá conta de consumir esse mercado que aparece, e aí ninguém lucra nada, porque você produz muito, você acaba estocando muito, você não vende o que você tem estocado, isso gera um prejuízo e gera um problemão, certo? Por quê? Porque se acumula, se gasta muito, e como as pessoas estão no sistema industrial, que elas praticamente elas recebem para sobreviver, né? Para uma sobrevivência, elas não têm o que sobrar para consumir, então elas passam a estar numa situação onde nem elas que trabalham e produzem nas fábricas podem consumir esses produtos praticamente. Então acontece que existe um grande problema no sistema capitalista administrativo dos estados e dos países e das nações, certo? Bom, depois de todo esse desastre, vendo todo esse desastre de como a história está caminhando, principalmente na Europa, tá certo? A gente vai ter então algumas ações a serem feitas. Eles vão assumir algumas atividades, porque esse quadro precisa mudar, tá? O que acontece é que vai acontecer união de empresas, porque algumas vão quebrando e outras, para não quebrar, como o jogo, né, um jogo bacana ali para eles não quebrarem, para conseguir se manter no poder, conseguir manter a produtividade e o sistema, vai acontecer a união de algumas empresas, tá certo? Outra coisa interessante é que o mercado ele está dentro da ideia da livre concorrência, que é desse liberalismo. Então, abre 10 fábricas, eles vão ter uma concorrência livre, eles vão entrar em debate com preços, né, em embate, na verdade, com preços. E essa dinâmica, junto com a junção dessas fábricas, empresas, indústrias,
vai montar dois grupos, né? Dois grupos e a gente vai conhecer essas ações com dois nomes, tá? Vai existir o monopólio e os oligopólios. Vão se formar essas estruturas. Já explico o que é cada um deles, mas vamos terminar aqui primeiro os pontos sobre essa dinâmica do mercado, tá? Aí o que acontece? A gente vai ter aí o financiamento da produção. As indústrias estão quebradas, as grandes indústrias que se juntaram e viraram os monopólios e os oligopólios também não estão muito bem das pernas, e vai entrar em ação agora o grande e terrorista órgão que é o banco. Os bancos vão injetar e patrocinar praticamente o crescimento, desenvolvimento e restabelecimento das indústrias. O problema é que esse dinheiro não é um presente dos céus, as indústrias têm que pagar e o juro dos bancos eles vão para a estratosfera. Então são muito altos, as indústrias têm que dar conta. Aí acontece um problema logístico, geográfico, de todos os âmbitos possíveis, que é, a gente precisa fazer dinheiro, a gente precisa vender produto, porque eles já estão dentro de um sistema capitalista liberal. Então assim, agora a gente vai manter esse sistema, que a gente precisa do lucro, precisa crescer, precisa vender, e nós precisamos então expandir as vendas, né? Então quer dizer, a gente já tem esse primeiro problema, que é o financiamento. Problema não, né? Vai vir como uma certa solução para manter esse sistema, que é o financiamento da produção pelos brancos, tá certo? E isso vai acontecer o seguinte, vai gerar dívidas altíssimas para as indústrias e para os estados também, certo? Por quê? Porque eles estão visando a expansão do mercado, tá certo? Isso vai para um próximo ponto. Como é que você se expande o mercado, sendo que você está num território, onde esse território, pelo que você observa nesse momento, não é capaz de absorver essa dinâmica? Vai acontecer então que, pela segunda vez, entra a ideia e vai surgir a ideia de sair da Europa e tomar outros continentes para estabelecer esse mercado em outros mercados, em outros povos, em outros territórios. Por quê? Porque eles precisam da sobrevivência da indústria, certo? A indústria precisa sobreviver. Então vai de novo aquela ideia lá que aconteceu em 1500, antes de 1500, quando começam as grandes navegações, vai expandir o comércio de novo, e aí acontece a descoberta das Américas, América do Norte, América do Sul. E agora vai acontecer de novo no século XIX, mas agora é atrás da expansão do comércio e do capitalismo, certo? E aí então a gente vai ter aqui uma questão que é a exigência dos novos mercados consumidores. Então agora a Europa ela vai sair, os seus principais países que estão ali no circuito de países já industriais ou se industrializando, vão sair, vão começar então ir para outros continentes para aumentar a dinâmica do capitalismo, aumentar o consumo dos seus produtos e dos seus serviços, certo? Então a ideia que nós temos aqui é uma ideia de além-mar, né? Nós precisamos sair, nós vamos além-mar, a gente vai sair desse continente, que era a ideia de além-mar lá no primeiro momento das explorações portuguesas, por exemplo, holandesas, né? E esse além-mar aí, ele visa ir para outros continentes. O que acontece? Eles vão com essa ideia de conquistar além-mar, certo? Para a expansão da indústria, para a sobrevivência da indústria e do sistema capitalista. E agora eles têm dois alvos. Esses alvos são alvos diferentes dos primeiros alvos, tá? Agora eles têm dois alvos são dois alvos. África e Ásia. Agora o foco é África e Ásia, certo? Por quê? Lógico, não são terras naquele momento, não eram terras virgens. Eram lugares que eles já conheciam a determinado nível, né? Então o que eles precisavam e o que tinha lá nesses dois lugares? Tinha o seguinte, tinha matéria-prima, certo? Um grande, imenso local com um volume extremamente grande de matéria-prima, as diversas matérias-primas que eles precisavam, experiência própria no Brasil. Chega aqui matéria-prima abundante, né? Outra coisa interessante que é a mão de obra barata. Por quê? Porque o sistema capitalista ele não está aqui para dividir igualitariamente o que você produz. Se você produz 10 mil e você poderia ganhar
desses 10 mil de produção, 5 mil, mesmo o industrial tirando aí parte para marketing, para indústria, para repor produto, para desenvolvimento, tirando tudo isso, ele poderia te pagar 5 mil, ele não paga, ele te paga R$900. E aí o resto é dinheiro dele, né? Porque existe a mentalidade de que se ele é o dono, então ele tem um merecimento por ser o produtor e gerador daquele núcleo de emprego e tudo mais. Então, na verdade, ele te rouba parte do que você produz. E essa exploração que o homem faz do outro homem é o que gera o lucro do capitalismo. Então, quando eu falo mão de obra barata, quando o livro fala de mão de obra barata, ele está falando do quê? Da exploração do homem pelo homem, da indústria, da exploração que a indústria vai fazer. Então eles sabem que eles chegando lá, com o poder de fogo que eles têm, com o poder filosófico que eles têm, com o poder social que eles têm, com o poder estrutural que eles têm, eles vão conseguir gerar essa mão de obra. Eles vão fazer com que aquela cultura entre para a cultura capitalista, certo? Seja inserida, eles vão aplicar essa cultura lá e dentro dessa cultura que vai começar a se misturar, eles vão gerar essa mão de obra barata, tá certo? Outro ponto importante é que lá é o lugar, muitos desses lugares têm os seus próprios mercados, né? Então são mercados consumidores. Então você vai para a Índia, já existe um mercado na Índia. Então existem mercados consumidores, já tem pessoas comprando, existe já essa dinâmica. E eles querem se apropriar dessa dinâmica de mercado e desse mercado consumidor também, tá? Outra coisa extremamente importante, até hoje inclusive, que são as áreas extensas. São extensas áreas nesses continentes, que são áreas que vão dar para eles uma possibilidade da construção de mais, né, infraestrutura. Então e aí vai surgir, a gente vai ver, né, os bairros industriais, as cidades industriais. O que é isso? É um local gigante onde foi apropriado, ou foi comprado, ou foi pego de alguma forma por alguma grande corporação, grande indústria, ou separado pelo Estado também, onde ali é construída uma cidade industrial. Muitas indústrias, e geralmente ali próximo à casa dos que vão trabalhar, para que eles trabalhem próximo da indústria, né? Lógico, isso tem toda uma estratégia de manter o funcionário perto de onde ele vai trabalhar, né? Para existir um controle. Mas essas áreas extensas, né? Essas grandes áreas extensas, é para a construção da infraestrutura, dessa estrutura maior, né? Dessas construções. E espaço tem, certo? E eles sabem que tem lá. Então tudo isso aqui tinha no continente africano e no continente asiático, né? Nas suas extensões. Então o Alem-Mar ia buscar exatamente isso. Eles sabiam exatamente o que eles iam fazer. Eles não chegaram lá, nossa, a gente descobriu, nossa, será que aqui tem? Não. Eles sabiam que lá tinham e eles sabiam que dava para explorar. E era necessário nesse momento fazer esse movimento para conseguir dar uma sobrevida para o sistema capitalista que começa a se desenvolver de uma forma muito rápida ali, certo? A gente vai encerrar o primeiro vídeo, mas vamos entender o conceito disso? A gente está olhando para a história por enquanto, certo? A gente está olhando a história e a gente está vendo numa visão meio sociológica como é que a sociedade se desenvolvia, certo? Quais eram as necessidades da sociedade, principalmente da sociedade enquanto os burgueses que direcionavam a sociedade, o que eles tinham como necessidade? A necessidade era o mercado, era a produção, era o lucro. E o que precisamos fazer para que isso não morra, né? Para que isso se fortaleça? Vamos além lá. Então a gente está vendo o quê? A gente está vendo, olha só, um órgão, né? A gente está vendo um grupo onde se considera o grupo mais evoluído, certo? O grupo mais preparado, que se adapta melhor. A gente está vendo esse tipo de grupo avançando e fazendo o quê? Se adaptando, tomando espaço, tomando liderança, certo? Então essa é a primeira proposta e a gente está vendo o darwinismo social sendo construído, certo? Próximo vídeo, a parte 2, a gente vai continuar falando e na parte 2 eu vou explicar o que é o darwinismo social. O bacana você vai ver essa parte 1 e na parte 2 você vai falar, entendi agora, certo? Vai ser muito claro, tá? Mas é preciso ter esse contexto para você entender que o darwinismo social é uma forma de olhar para a sociedade, tá? Então eu preciso mostrar como é que a sociedade estava, certo? É isso aí, então até o vídeo 2, galera. Não se esquece, deixei o card lá. Vai ter link de livros de sociologia, história
aqui, tá? Nós estamos usando este pequeno livreto aqui, que é o Sociologia, Introdução à Ciência da Sociedade, certo? Esse livro é muito bacana, esse é o título dele aqui. Essa não é a capa original, isso daqui é de um projeto PLT, mas a capa original vocês vão encontrar aqui no link, tá certo? Vale muito a pena, é um livro de uma leitura muito fluida, muito bacana. Se você quiser acompanhar todos os textos, compre o link aqui na descrição. E tem outros livros também, tá? Então é isso aí, compartilha, inscreve no canal, clica no sininho, porque toda semana tem vídeo aqui, toda semana vídeo sem falta. E tem um monte de coisa pra você conhecer. Se você não conhece o canal ainda, clica aqui no canal, vai lá conhecer, certo? Até o próximo vídeo, até a parte 2. A parte 2 vai aparecer aqui no finalzinho, nas cartas. E até mais. Valeu!